Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lidiane Malaquias e no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para que vocês se conectem comigo, né? Para que vocês compreendam o objetivo do canal, né? Um dos principais objetivos. Então, eu quero trazer hoje para vocês qual é o propósito do meu canal, né? Qual é a minha intenção de fazer esse canal, tá? Bom, como eu disse já no primeiro vídeo, que é o vídeo de Sejam Bem-vindos, o objetivo é trazer autoconhecimento para vocês, né? Autoconhecimento, expansão da consciência, conteúdo sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre neurociência, psicologia positiva, lei da atração e o tarô, que é a minha principal ferramenta de autoconhecimento. E eu quero trazer para vocês leituras de tarô, né? Leituras de forma intuitiva. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a minha jornada com o autoconhecimento, né? Sobre quem era a Lidiane antes, né, de 2012, foi a primeira vez que eu tive acesso ao autoconhecimento, e quem sou eu hoje. E por que eu gosto tanto desse assunto e por que eu acho que esse assunto é tão importante para as pessoas, né? Então, lá em 2011, eu tinha um trabalho, né? Eu trabalhava no pedágio, já fazia 4 anos e meio, mais ou menos, que eu estava ali, trabalhando no pedágio. Eu era agente de pedágio, que fala, né? O nome da função. E eu iniciei uma faculdade no mesmo período de publicidade e propaganda. Então eu fiz 1 ano de publicidade e propaganda. E nesse período eu estava vivendo uma vida com muitos questionamentos interiores. Por quê? Eu quero voltar um pouquinho lá atrás, né, para que vocês entendam da onde que começou os meus questionamentos interiores, né? Então, 2011 foi um marco para mim, que foi onde eu realmente abandonei tudo para poder entrar nessa jornada do autoconhecimento. Mas começou os meus questionamentos porque eu tive paralisia facial aos 5 anos de idade e eu sofri muito bullying na escola por conta disso, muito bullying, rejeição, exclusão social, né? E eu tenho a natureza, né? A minha natureza é uma natureza introspectiva. Então, assim, eu não era aquela pessoa que conversava com todo mundo, eu não era aquela pessoa que ia atrás de todo mundo na fase da adolescência e da infância. Eu gostava de estar perto das pessoas, mas eu não era assim de me colocar, sabe? Essa pessoa que se coloca, vai, se joga e conversa. Pessoas que são extrovertidas. Eu era introvertida, então eu não era essa pessoa, eu era uma pessoa quieta na minha. Então, quando eu queria fazer amizade com alguém, eu ia atrás da pessoa, se a pessoa não queria, então eu me afastava. Então era uma coisa que eu vivi muito na minha infância. E eu sofri muito bullying por ter tido paralisia facial, né? Então, eu tinha baixa estima e uma dor, né? Uma ferida muito grande no quesito de aceitação, né? De autoaceitação e aceitação das outras pessoas em relação a mim. Aí, eu era católica, né? Então, até os meus 15 anos, 16 anos, por aí, eu ia no catolicismo, né? Até os meus 17 anos, que eu lembro que quando eu arrumei o meu primeiro namorado, eu ainda ia na igreja. Mas eu já comecei a questionar muita coisa ali dentro, né? Enfim. Então, por conta disso, né? Do bullying, por
ter tido a paralisia, eu comecei a questionar a vida inteira, tudo. Questionar Deus, questionar a vida, questionar o motivo da gente estar no mundo, né? Todo esse processo de questionamento. Só que ainda assim eu trabalhava, eu tinha uma vida normal, né? Comprava minhas coisas, estava fazendo faculdade. Só que em 2011 foi quando eu dei o basta. Eu falei, não, eu preciso mudar de vida, eu preciso saber o que acontece, né? Eu preciso ir além, né? Eu precisava ir além. Então foi aí que eu comecei toda uma jornada de autoconhecimento, porque eu precisava me conhecer, eu precisava saber os motivos, né, do que tinha acontecido comigo. E não demorou muito, né? Em 2012 eu larguei tudo, eu saí do emprego, eu tranquei a faculdade e eu continuei vivendo algumas coisas, né? Algumas coisas assim, com amigos e tal, né? Saía para festas, só que o meu foco era buscar o autoconhecimento. E aí eu entrei na Gnosis, né? Que é uma filosofia de vida. Ali eu bebi de algum conteúdo e algumas coisas faziam sentido, outras não. E aí foi isso. Foi ao longo da minha jornada foi isso, entrar em absorver conteúdo e aplicar, absorver conteúdo e aplicar, absorver conteúdo e aplicar, até que eu visse algum resultado, né, em mim. Eu precisava ver alguma diferença na minha vida ou em mim mesma. E aí eu participei de várias filosofias de vida, várias religiões diferentes, que foi abrindo portas para mim, para eu conseguir ter esse contato com o interior, né? Que é muito comum, a maioria das pessoas elas são voltadas para fora, né? E não para dentro. Então a gente não se conhece. Então, mesmo que eu era introspectiva, eu também não me conhecia, porque o meu foco estava para fora, né? Tava em ter casa, ter apartamento, ter carro, ter, né? Ter um relacionamento. Então, tava no ter e não no ser. E aí, eu comecei a jornada em 2012, passei por várias linhas espirituais e filosóficas e religiosas. E também eu consumia muito livro, né, em PDF principalmente, de psicologia, né, eu tive acesso ao Tony Robbins, foi o primeiro assim, coaching, né, que eu tive acesso. Eu li o livro dele em uma semana, tinha 600 páginas, em 2013 isso. Eu li aquele livro Desperte o Seu Gigante Interior, né? Então, eu comecei a ter uma noção do que era essa conexão com o eu, né? O eu maior. Ali, só que quando a gente não tem maturidade, você pode vir com um ouro, né? Você não consegue absorver todo o conhecimento de uma vez. Nossa consciência, né? A nossa mentalidade, ela não está preparada para tudo. Então, mesmo que você leia um livro esse ano, o ano que vem você lê o mesmo livro, você já vai ter outra visão. Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a consumir o mesmo conteúdo de pessoas diferentes, que falavam de formas diferentes, para que eu absorvesse a essência do conteúdo. Então, quanto mais eu absorvi o conteúdo, eu sabia que aquilo estava entrando dentro de mim. Então eu comecei a assistir vídeos, então eu assistia muito vídeo do Laércio Fonseca também, teve uma época que eu assisti bastante. Eu consumi bastante conteúdo também e bastante práticas, eu fazia algumas práticas, algumas técnicas de respiração para despertar a Kundalini. Então eu bebi muito da fonte do Tantra, então eu tenho bastante conhecimento, né? E eu ainda quero trazer um pouco disso, porque hoje eu tenho mais maturidade. Na época eu não tinha maturidade para acessar esse conteúdo que é tão delicado e não é uma coisa assim que qualquer um faz. Tem que ser uma coisa, tem que ter muita responsabilidade para poder
falar sobre isso e para poder aplicar isso, né? Então não é assim, né? A torta direito, e eu só ia. Então eu caí também em algumas armadilhas por conta disso, porque eu tinha muita sede de conhecimento. E aí, às vezes, as pessoas, nem sempre as pessoas estavam, às vezes as pessoas até estavam com interesse positivo, só que depois eu acabei enxergando com um olhar um pouco negativo em relação a isso. E aí eu fui lendo também muitos livros, eu adquiri muitos livros físicos e em PDF. Eu lia muito também em PDF e em blogs, né? Na época também tinha bastante blogs, né? Hoje em dia já não tem mais, mas tinha muitos blogs antigamente, eu lia bastante. E aí tinha coisa que ressoava muito em mim, tinha coisa que não ressoava, então coisa que não ressoava eu descartava. E eu fui vivendo isso aos poucos, né? E todo o conteúdo que chegava na minha mão, eu fui absorvendo e aplicando em mim. Tem muita coisa que eu realmente eu não consegui, a minha consciência não conseguia abranger todo aquele conteúdo, né? E depois de ao longo da vida que eu fui adquirindo mais maturidade, aí sim eu fui conseguindo fazer os downloads, né, das informações, porque dependendo da ferramenta que você utiliza, por exemplo, RH, né, ressonância harmônica, que foi uma das coisas que eu fiz, às vezes ela abre muito a porta, né, das possibilidades para você, só que se você não está preparado, você não consegue viver aquilo, porque não é hábito seu viver coisas boas, por exemplo. E daí quando acontece de vir muitas coisas boas na sua vida e não é um hábito, também você acaba se auto-sabotando e barrando. Outra coisa também, eu tive muitas experiências, né? Experiências espirituais, experiências fora do corpo, experiências de ver, de ouvir, de sentir, eu tive muitas experiências, muitas e profundas também, acesso a seres, enfim. Só que isso não é a expansão da consciência toda, porque na realidade você acaba se prendendo numa ilusão, porque você tem acesso a isso, mas você não sabe lidar com isso, então não faz sentido. É que nem eu disse no outro vídeo, é o mesmo que você dá um avião uma criança pilotar, ela não vai saber. Então é muito delicado mexer com isso e tem que ter muita responsabilidade, porque senão você vai acabar pirando, né? Em 2017, por exemplo, eu tive um pequeno surto, né? Um pequeno surto. Por quê? Porque como abriu demais, então eu conseguia ter acesso a tudo, né? Aos pensamentos das pessoas, tudo, todo o invisível eu conseguia ter acesso. E isso não é legal também, você viver assim. Há uma necessidade de um fechamento, de um foco, para você poder viver a vida material, né? Então, em 2017 eu me afastei de tudo, de todo mundo, e muita gente não sabe disso, muita gente não sabe por que eu me afastei, né? E eu vivi um processo de depressão novamente, né? Porque eu tive depressão na fase da adolescência, por conta da paralisia, né? E em 2017, que era para eu estar saindo disso, eu estava vivendo isso de novo. Por quê? Porque trouxe também sombras muito profundas. Então, assim, é a mesma coisa que você pegar uma criança que está muito suja, de terra, por exemplo, está muito suja, você meter ela debaixo da água fria e começar a esfregar a criança com buchinha de lavar roupa. Então, assim, vai limpar? Vai, só que vai limpar na agressividade. Então, pode ser mais gentil, não precisa ser dessa forma. Então, eu voltei tudo
Falei, não, eu não quero assim, eu não quero que seja dessa forma, eu não quero que seja de forma agressiva. Eu quero que seja gentil. E dá pra ser gentil, né? Por exemplo, o ayahuasca é agressivo. Então, quem me pergunta, por exemplo, Lidiane, tipo assim, bebeu ayahuasca, né? O que você fala? O que você aconselha? Eu aconselho sempre a pessoa falar assim, olha, tudo bem, você tem uma vontade de beber? Bebe, vai uma vez beber. É interessante, mas não precisa, né? Porque o ayahuasca, ele vai arregaçar as portas, né? Vai arregaçar os chakras, na verdade, vai abrir. E você talvez saia ali com alguma tendência de psicose, por exemplo. Então, é delicado, não pode ser assim de forma irresponsável, né? Eu sei que eu me joguei nesse mundo, nesse caminho, e eu vou falar bem a verdade pra você, poucas pessoas teve responsabilidade comigo, poucas pessoas tiveram cuidado comigo, né? As pessoas não pensaram nenhuma vez assim, nossa, será que a gente vai traumatizar ela se a gente mostrar isso pra ela? Não teve isso, né? Teve uma pessoa que cuidava, né, de mim, que falava assim, toma cuidado, né? Que tinha essa delicadeza, mas eu tive acesso a tudo de uma vez, assim, sabe? E isso traumatiza. Então, em 2017, eu vivi um pouco isso, desse trauma do despertar, porque é demais, é muita coisa pra você dar conta. Então, uma coisa que eu quero trazer também para os meus atendimentos, para os meus conteúdos, é esse cuidado, né? O cuidado de despertar o outro, né? De ajudar nesse processo de despertar o outro com gentileza, né? Por quê? Porque eu passei por essa agressividade, né? Por esse pé na porta, assim, muito agressivo, que não tem necessidade, né? Porque a própria vida é um despertar, né? Então, se você souber ajustar, né, o conhecimento com meditação, por exemplo, a meditação, ela é mais gentil. Pronto, você vai aos poucos, degrau por degrau, não precisa sair do primeiro degrau e ir por último de uma vez. A gente não tem maturidade para isso, né? A gente tem que reconhecer que não tem maturidade para isso. Então é importante a gente ir aos poucos. E aí em 2017 eu fechei tudo, parei com tudo, falei que eu não queria mais nada disso. Eu desisti disso, de autoconhecimento. E aí em 2018 eu fui viver minha vida, fui trabalhar, fui fazer o básico que todo mundo faz. Trabalhar, comprar as coisas que eu gosto, fui viver o normal. 2019, 2020. E aí em 2022 eu voltei a fazer a RH, ressonância harmônica, através da igreja, né, do Hélio Couto, e de forma devagar também. Eu não pedia uma atrás da outra, eu comecei a pedir uma por ano. Então eu pedi acho que uma em 2019, depois eu pedi uma em 2020. Fui assim, de pouquinho, e pedindo só coisinhas leves, limpeza, devagar e sempre, né? E aí eu tive acesso a um curso Milagres, acho que eu não lembro certo, mas acho que foi em 2022 que eu tive acesso a um curso Milagres. Eu comecei a estudar um curso Milagres e fui aos poucos. Em 2022 não é que eu tive acesso, mas eu retomei o conhecimento dos Abraham Hicks, porque eu já conhecia, né, os Abraham, mas eu não tinha me aprofundado nesse tema, né, que é a lei da atração. E aí eu comecei a me aprofundar para conquistar coisas materiais mesmo, conquistar as coisas, né? Quero falar uma coisa para vocês que foi muito importante, que a lei da atração foi o que realmente fez com que eu sentisse diferença no meu estado emocional, psicológico, que eu comecei a praticar de forma correta também, né? Porque a gente tem acesso à lei da atração, a gente não sabe praticar a lei da atração. E eu comecei a praticar de forma correta. E é onde eu vi, assim,
que realmente resolveu os problemas que eu tinha emocionais, psicológicos, né, mentais, que eu tinha uma mente muito turbulenta, né? Acho que todo mundo tem, né? Não que eu não tenho problemas psicológicos, mas eu tinha uma mente muito turbulenta, uma mente confusa, uma mente bagunçada, né? Eu não sabia o que eu queria da vida. Então, a lei da atração foi organizando, né? Então eu consegui tendo clareza, com meditação também. A meditação, tem uma meditação do Dr. Joe Dispenza, que chama Ponto Zero, que limpa a sua mente. Então eu acho que isso foi o que realmente resolveu os problemas emocionais. Lógico, tudo que eu fiz lá atrás, eu fiz terapia com um terapeuta holístico, eu fiz vários procedimentos espirituais. Por mais que tenha sido agressivo, eu considero como importante, limpou muita coisa também. Eu tinha muitas mágoas da minha família, por exemplo, que o chá ayahuasca que curou, né? Então eu não tô falando mal. Quando eu falo é que dá para ser gentil, né? Não precisa ser agressivo. E o que eu vivi, eu precisei passar de alguma forma. Então eu honro isso e agradeço por ter passado por isso, apesar de hoje eu considerar que foi agressivo, entende? E a lei da atração, né, ela traz também, a lei da atração com a psicologia positiva é perfeito, porque você aprende a pensar de uma outra forma e isso muda a sua vida, muda o seu estado emocional, psicológico, a sua vida material, muda tudo, tá? Muda as suas relações. Então, isso é o que realmente eu acredito que funciona. E o autoconhecimento, né? Eu tenho uma sessão de tarô, que é o mapa da alma, né? Quem quiser, vai lá no meu Instagram, clica no link da bio, que eu ajudo as pessoas a se conectarem com a essência delas, né? Isso eu acho que é a primeira coisa que precisa no autoconhecimento. A maioria das pessoas estão desconectadas da sua alma, né? E o mapa que eu faço, ele ajuda você a se reconectar com a essência da sua alma, com o arquétipo principal que você veio viver nesse mundo, né? Relacionado à sua missão de vida, ao que você precisa fazer aqui. E isso já é o despertar. Você desperta para a tua alma, o que a sua alma realmente deseja. Então isso é o mais importante, né? A primeira coisa mais importante. E depois trabalhar as crenças limitantes com a psicologia positiva e a lei da atração, para que você consiga viver aquilo que a sua alma deseja, né? Para que você não se sabote. Então essas duas coisas são as coisas mais importantes. Então eu tenho o mapa da alma, né, que é uma sessão de 2 horas de tarô, e eu tenho o alinhamento com a alma, que é um desafio de 30 dias que você vai fazer para você limpar as emoções negativas, os pensamentos negativos, as crenças que limitam você viver aquilo que a sua alma quer. Então é isso que é o mais importante, é isso que é o despertar espiritual. Você não precisa ver nada, você não precisa viajar para um universo paralelo, né? Por mais que essas informações sejam interessantes, você gosta de estudar isso, mas isso não é o principal, né, para você. O principal para você é você viver aquilo que a sua alma deseja. Isso é o mais importante. Eu demorei muito para entender isso, né? Eu demorei 12 anos, né? Tem 12 anos que eu tô nessa jornada, eu demorei 12 anos para entender isso. Hoje, se eu pudesse me dar um conselho, o primeiro conselho seria: o que você quer viver na sua vida? Né? Então, limpa todas as suas inseguranças, os seus medos, os seus preconceitos, as suas raivas, as suas angústias, né? Para que você viva o que a sua alma deseja. E é isso, é só isso, né? Então, é isso que é o mais importante, é isso que eu aconselharia, né? Eu me aconselharia você a fazer, caso você goste de autoconhecimento, de espiritualidade, se você gosta desses assuntos, não viaja tanto, né? Só se você quiser muito, né? Então, às vezes é uma escolha, às vezes a pessoa precisa viver tudo isso
para depois entender o que é realmente importante, né? Como aconteceu comigo, tá, pessoal? E eu quero fazer isso com muita verdade, né? Eu quero trazer isso com muita honestidade, que é muito importante isso para mim, né? Com muita transparência, né? Focando sempre no positivo, porque eu acredito e toda a teoria da física quântica e da espiritualidade, né? O Eckhart Tolle traz essa verdade, que é só o bem que é real, né? Só o amor que é a verdade, né? O mal é a ausência do bem. Então eu quero me conectar só com o positivo, tá? Essa é a minha escolha. Eu quero viver de forma positiva e eu quero trazer isso para vocês, né? Se isso não faz sentido para vocês, se isso não ressoa para vocês, então aqui não é o canal para vocês ficarem, né? Então, assim, se vocês querem viver o melhor da vida, se vocês querem conectar com o positivo, quer viver de forma com autoconfiança, né? Viver se sentindo bem, né? Porque eu acho que é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer viver se sentindo bem, ninguém quer viver amedrontado, né? Então, é esse conhecimento, é esse conteúdo que eu quero trazer para vocês, é se conectar com o positivo, né? Com a força da vida, que é o positivo, né? Que é o positivo. Então é isso, eu quero trazer transparência também, né? Não quero que vocês me vejam como um ser perfeito, inalcançável. Quero trazer também dificuldades, né? Por exemplo, eu conquistei com a lei da atração, com todo o meu autoconhecimento, né? Tudo isso que eu passei de jornada, eu conquistei uma estabilidade emocional, eu conquistei muita clareza mental, eu conquistei uma autoestima elevada, né? Eu conquistei autoconfiança, eu conquistei muita coisa interior, né? Eu conquistei estar bem comigo mesma, amor próprio, coisa que eu não tinha. Mas a minha vida material ainda não tá totalmente resolvida. Tem muita coisa que eu quero conquistar. Então eu não quero que vocês me vejam como trazendo esse conteúdo como eu sou uma pessoa perfeita, mas como trazendo assim que eu consegui conquistar muita coisa, mas tem muita coisa que eu quero conquistar ainda. E tudo tem o seu tempo também, né? Então eu quero que vocês entendam isso. Eu quero trazer muita transparência também para vocês. Poder, eu quero que vocês entendam que vocês são o protagonista da vida de vocês, né? O poder de mudar a vida de vocês está na mão de vocês, né? E não no mundo, né? Então vocês sabem o que é melhor para vocês se alimentarem, vocês sabem o que é melhor para vocês vestirem, vocês sabem o que é melhor para vocês se curarem. A gente sabe, né? Não precisa do mundo dizer para nós o que a gente precisa consumir, o que a gente precisa fazer de faculdade, quem a gente precisa namorar. A gente sabe. Então, se você saber escutar a sua voz interior, você vai ser feliz. É muito simples, na verdade, viver. As pessoas que complicam, porque permite que o outro rege a vida dele, né? Ou a vida dela. Então, eu quero trazer isso, né? Esse poder, que o poder tá dentro de você, o poder de escolha. Sempre, sempre, não tem como você não ter escolha. Você tem escolha sempre. E liberdade, né? Quero que você seja livre das prisões mentais, né? Livre da negatividade, livre para você sentir, para você ter liberdade de escolha, né? Para você saber o que é melhor para você e o que não é, né? Então eu quero trazer isso também pro canal. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso. Não tem mais o que dizer. É exatamente isso, né? O propósito do canal é ajudar vocês a
a terem mais qualidade de vida com as informações que eu ainda vou trazer, tá? E mais autoestima, mais poder pessoal, né? E mais liberdade de escolha, tá bom? O objetivo é esse. Então hoje eu contei um pouquinho também da minha história para que vocês me conheçam um pouquinho mais. Então é isso, pessoal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.